Nós estamos já com os nossos dois convidados aqui em tela. Deputada Maria do Rosário, bem-vinda, deputada. E o senador Ciro Nogueira. Senador, obrigada pela gentileza. Aliás, aos dois parlamentares, obrigada pela gentileza. Num sabadão, apesar de que o parlamentar está trabalhando sempre, né? Mas num sábado vocês abriram espaço aqui na agenda. Obrigada por essa gentileza. E o Pedro Venceslau também participa aqui comigo. Começo lhes fazendo uma pergunta. É útil? É eficaz? É necessário essa caminhada na justiça por parte do presidente da República? Eu começo com a deputada Maria do Rosário. Bem, Elisa, bom dia Pedro, bom dia Ciro. É uma responsabilidade do presidente da República, porque o debate não é mais só sobre o IOF, mas sobre as atribuições de cada poder, a responsabilidade que cada parte daqueles que devem atuar harmonicamente tem. Quem extrapolou as suas funções foi o Poder Legislativo. O Poder Legislativo não tem o poder de revogar um decreto presidencial quando esse decreto presidencial está dentro da Constituição, dentro das normas legais e dentro dos objetivos da República. Portanto, o presidente cumpriu estritamente o que poderia fazer, visando o bem comum, a estabilidade econômica, o atendimento das necessidades da população, porque há algo sobre o presidente Lula e sobre o ministro Fernando Haddad que precisa ser dito. Toda a gestão, toda a atividade política do Brasil visa a melhoria da qualidade de vida da população. Os índices do Brasil são muito positivos. Chegamos ao pleno emprego, estamos num processo de neoindustrialização e, ao mesmo tempo, também não descuidamos da produção primária, porque já estamos diante de uma nova safra recorde. Temos também agora um enfrentamento positivo da inflação de alimentos. O preço dos alimentos começou a baixar de forma muito sustentável e importante para a população, mas há necessidade de equilíbrio nas contas diante daquilo que o governo fez de excepcional, que não é uma gastança, é a contribuição com o Rio Grande do Sul de cerca de 111 bilhões de reais no momento mais difícil do estado do Rio Grande do Sul. E como gaúcha, eu preciso dizer isso também. Nós temos também aqui investimentos na educação que são muito importantes, mas a direita brasileira quer continuar fazendo um ajuste, cortando na população, cortando na educação. Já vão falar mal da paridade do salário mínimo com o BPC e com a aposentadoria, porque, afinal de contas, nós recuperamos o ganho real do salário mínimo e nós não queremos fazer isso. Nós precisamos enfrentar distorções tributárias. Chega do Brasil os mais pobres pagarem a conta dos mais ricos. Não se trata de aumento de impostos. Se trata aqui de quem não paga começar a pagar. E o presidente tem que zelar pelo que é o objetivo e as tarefas e as prerrogativas que ele tem. Como congressista, eu acredito que ele cumpre o seu papel e o Congresso exorbitou e foi autoritário diante das atribuições do governo que não estão sendo permitidas de serem exercidas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo em direção ao Poder Executivo. Ouvimos a deputada federal Maria do Rosário, vamos agora ouvir o senador Ciro Nogueira. Senador, correta a postura do presidente da República de balizar, de apoiar a ação no Supremo contra a derrubada do decreto? De forma nenhuma. O Congresso cumpriu seu papel. A sociedade brasileira não aguenta mais impostos, não aguenta essa irresponsabilidade fiscal. Eu divido completamente do que falou a deputada. Nós temos hoje 15% de juros nesse país. Que setor produtivo aguenta 15% de juros nesse país? E esse discurso, essa mentira que grande parte da mídia chapa branca desse país está comprando, que o IOF só atinge quem viaja para o exterior. Eu pergunto à minha amiga Maria do Rosário, aquela pessoa que vai ali na Casas Bahia, compra um eletrodoméstico com muito sacrifício, às vezes 24 vezes, não paga IOF? Isso é uma mentira, uma falácia que nós temos nesse país. E IOF é um imposto regulatório, não é para se usar para arrecadar como o governo quer. E o governo
confessou isso, porque diz que tem um déficit gigante das suas contas públicas, fruto da sua irresponsabilidade fiscal. O que estão fazendo com as nossas estatais, que no nosso governo davam um lucro recorde, e vocês, por colocarem sindicalistas, pessoas incompetentes, estão assaltando as nossas estatais, dando um rombo gigantesco. E aí, toda hora, se vai aos cofres do contribuinte, ao bolso do contribuinte. Você imagina, a cada 36 dias, aumentar imposto no país, como esse governo colocou em prática? Isso é uma irresponsabilidade, isso não tem programação. É um governo que não tem programação, um ministro fraco, que não teve autoridade para colocar em prática o que ele queria, que era cortar as despesas públicas, porque tem um partido que faz muitas vezes mais oposição à responsabilidade fiscal que às vezes o ministro quer colocar em prática, do que até a própria oposição. É isso que acontece. Nós temos hoje no país apenas um chefe de Estado, que é o Lula, mas ele não é chefe de governo. Ele tem que parar mais, Maria do Rosário, aqui no país para governar, assumir as suas atribuições. E isso ele não tem feito. E olha, o Congresso Nacional decretou um chega. Chega de assaltar o bolso do contribuinte. E não é das camadas mais ricas que eles querem, não. É do povo que faz o seu financiamento, o seu crediário. E isso tem que ficar bem claro, apesar de muita gente da mídia querer esconder isso. Vamos aqui à nossa próxima... Perdão, deputada, porque a gente pode abrir alguns segundos para a senhora, mas depois eu preciso abrir mais alguns segundos para o senador. Não tem problema. Não tem problema, porque o debate é democrático. Eu quero dizer que da fala do senador, eu gostaria que as pessoas gravassem e cuidassem a expressão cortar despesas públicas. Porque o que o senador e a direita brasileira propõem é voltarmos à falta de financiamento das universidades, da educação. Eles não queriam um pé de meia, tentaram de todas as formas que não existisse. O Brasil caiu no governo Bolsonaro, que o senhor foi chefe da Casa Civil, para a 12ª posição na economia mundial. Hoje nós estamos novamente entre as 10 maiores economias mundiais. A presença do presidente Lula no mundo é uma presença que valoriza a indústria nacional, valoriza o próprio agro que o senhor diz representar. No entanto, o desenvolvimento nacional interessa esses setores que querem sempre e invariavelmente um país que não tem ciência e tecnologia, não tem universidades, não tem pesquisa e vive exclusivamente da produção primária. Nós estamos diversificando, temos uma neo-industrialização do país, estamos investindo em educação, tivemos um Fundeb agora com mais investimentos. E a sua receita? Qual é a sua receita? A sua receita, senador Ciro, é aquela que tinha quando o senhor era dirigente, chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. As verbas, por exemplo, a jogatina do Brasil não pagava nada. O Brasil foi um território em que a jogatina, o vício do jogo, foi colocado como alternativa para muita gente ganhar por fora, mas que não pagava nada para o erário. Então, quando o senhor fala do ministro Fernando Haddad, eu quero lhe dizer o seguinte: é o ministro que, depois de 30, 40 anos com o presidente Lula, aprovou a reforma tributária do Brasil, coisa que os governos seus de direita não fizeram, apesar de eu ter uma consideração a fazer. O senhor está sempre no governo, porque tem um pé aqui, outro lá. E nós temos ministros seus também no nosso governo que prestam serviços importantes. Eu cronometrei aqui para fazer justiça com os nossos entrevistados. 1 minuto e 30, senador. Saiba que por pouco tempo, que se dependesse de mim, Maria do Rosário, nós não teríamos nada nesse governo, porque nós não temos identificação, nós não temos identidade com esse governo. O seu presidente pensa, até hoje, que entregando cargos para os partidos, como ele fez no passado e fazia, e graças ao presidente Bolsonaro, isso acabou nesse país, porque a população está vigiando agora o voto dos deputados, tá? Graças a Deus, quando as pessoas votam no país, agora acompanha o trabalho dos parlamentares. Isso foi fruto do presidente Bolsonaro, que usou as redes sociais para ter uma mídia alternativa nesse país que vocês querem censurar. E eu quero lhe dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido do governo passado.
Tenho muito orgulho. E não foi por falta de convite que eu não estou nesse governo, é porque eu não acredito nesse governo. E eu vou ficar até o último dia contra esse governo que tem feito tão mal ao país. Me responda, por que os juros estão 15%? A culpa ainda é do Roberto Campos? Ainda é do Roberto Campos? Você sabe que não. É fruto da irresponsabilidade. Deixa eu falar. É fruto da irresponsabilidade fiscal do seu governo. Eu quero cortar não é o pé de meia, não, que é um bom programa. Eu quero cortar é o cargo da companheirada do seu partido, que você colocou aí, que Brasília agora tem infestado de lobista e de companheiros do partido, fazendo muito mal ao Brasil. Isso é que eu quero cortar. Cortar metade desses ministérios que não servem para nada, a não ser para acomodar pessoas incompetentes do seu governo. Isso que acontece. Senador, conseguiste fazer em 1 minuto e 30 para a alegria dos jornalistas que aqui estão escutando e acompanhando esse debate. Pedro Venceslau, por favor, pode trazer mais uma pergunta. Vamos lá. Boa tarde, senador. Boa tarde, deputada. A mesma pergunta para os dois. Eu começo com o senador. Em 2017, no governo de Michel Temer, houve um aumento da alíquota do CID sobre combustíveis para preservar receitas. Naquele momento havia um déficit fiscal de 139 bilhões de reais. Não houve nenhuma contestação do Congresso na ocasião. O que mudou agora? Por que agora há uma contestação da oposição que naquele momento não havia? E por que 30 anos depois houve essa queda da decisão do presidente Lula, derrubada da decisão do decreto do presidente Lula no Congresso Nacional? Naquele tempo nós não aumentávamos impostos a cada 37 dias, Marcelo. Essa é a diferença. Você acha normal um governo aumentar impostos a cada 37 dias? Você sabe quanto uma pessoa aqui no nosso país que recorre ao SUS ao precisar de algo especializado demora 57 dias? Olha que loucura! Nós temos aqui no Brasil uma carga tributária de primeiro mundo com serviços cada vez pior de terceiro mundo, em que as pessoas não têm segurança, não têm educação de qualidade, não têm condições de ir e vir, e agora nós vamos pensar em tirar mais dinheiro do contribuinte. Essa visão equivocada do Partido dos Trabalhadores, que o governo é que tem que ser o vetor da economia, o governo não é vetor da economia, o governo só faz atrapalhar a economia do nosso país. Quanto menor o governo, mais a sociedade se desenvolve, mais as pessoas empreendem. E nós temos que ter, Pedro, previsibilidade. Que país é esse que se vai se investir em que se aumenta impostos a cada 30 dias? Se você não sabe que quando você fizer o investimento, quando ele for realizado para produzir, que carga tributária vai estar, porque o governo pensa que o bolso do contribuinte brasileiro é um caixa eletrônico, que vai lá toda vez que precisa e retira dinheiro para a companheirada. Maria do Não Rosário. é verdade que... Muito obrigada. Não é verdade essa argumentação de que há esse aumento a cada 30 dias, essa repetição, de fato, já foi apontada em alguns momentos da história como uma forma de tentar passar como verdade o que é mentira. O que é verdade é que no Brasil a gente não aguenta mais imposto isento para quem é muito rico. E aqui eu incluo, inclusive, aqueles que são apoiados pelo senador Ciro Nogueira e pelo seu campo político. 800 bilhões de reais ano em isenção, que eu chamo de privilégios, para alguns que não têm riqueza devida ao país. É por isso que o presidente Lula é o primeiro presidente que conseguiu, ao longo do seu período agora de governo, não apenas criar políticas públicas, mas estar trabalhando para que a classe média não pague mais imposto de renda. Nós temos agora, inclusive com o deputado, ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, a responsabilidade de um relatório para isentar o imposto de renda até R$5 mil e criar um escalonamento até 7 e possivelmente até R$10 mil, reduzindo a alíquota dos 27,5%, que, aliás, o presidente Lula está reduzindo e que no governo do senador Ciro não foi reduzido, só aumentou a alíquota. Olha, gente, vamos ser objetivos aqui. Quem é que reduz imposto de quem é classe média e dos setores mais empobrecidos? Porque, com a reforma tributária, senador, nós agora não temos mais impostos sobre a cesta básica. Não temos mais impostos sobre o arroz, sobre o feijão, sobre o pão, sobre o leite.
Isso beneficia a pessoa trabalhadora e o assalariado. Então, tributária, virulência, esse ataque, essa coisa de companheirada, essa forma de linguagem que é tão negativa para a política, que o senador utiliza para criar estereótipos sobre o PT, sobre o presidente Lula, e não debater agora o que nós precisamos debater, que é enfrentarmos os 800 bilhões de reais que os privilegiados, que a cobertura tem enquanto o zelador está pagando a conta. Então eu quero concordar com uma frase: o Brasil não aguenta mais de impostos que beneficiam os ricos. É hora de tirar os ricos para a classe média ser mais isenta. É hora do senhor pagar conta, de grandes empresários pagarem a conta, do agro pagar a conta e não pagar a conta. Deputada, não queria cometer a deselegância de interrompê-la, mas estou aqui também olhando o relógio para que seja equilibrado. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer mais uma pergunta e a gente ouve por 1 minuto e meio cada um dos entrevistados, que os senhores são acostumados a falar bastante dentro do Congresso, né? E ter de encaixar uma ideia, às vezes, em pouco tempo, acaba sendo um desafio. Os presidentes da Câmara e do Senado encontraram o presidente da República sobre o IOF, o ministro Fernando Haddad, e publicamente pareceu que estava tudo certo, tudo alinhado. E, de repente, o Congresso pautou o assunto e, de repente, o Congresso derrubou o assunto. Ciro Nogueira, senador, o Congresso faltou com a palavra? Não cumpriu algo que havia acordado? Isso é uma narrativa mentirosa desse governo. O Congresso não se comprometeu em momento nenhum a aprovar esse absurdo se não vier o corte de gastos. Isso que a deputada está falando, dessas isenções, eu também sou favorável a cortar, só que o governo não propõe isso. Qual foi? O governo propôs, Maria do Rosário, alguma coisa de corte dessas isenções que você está falando? O governo propôs cortar no judiciário, por exemplo, que tem que se cortar muita coisa, ou no legislativo? Nada. Nada, isso é uma falácia. Essa história que dizer que o IOF não afeta o bolso do contribuinte, eu pedi para a minha assessoria fazer aqui, uma pessoa que faz um financiamento de R$5.000 em 12 meses, vai pagar aqui em torno de R$170 de IOF. E a pessoa que faz uma compra dessa, Maria Jara, não é rica, não. Então não venha com essa falácia, essa mentira de dizer que o IOF não afeta as pessoas pobres, as microempresas nesse país que tem que antecipar a sua arrecadação com o sacado dos meios de pagamento, pagam IOF nesse país. E se aumentar o IOF, eles vão aumentar os seus custos e a prestação de serviço que ele vai fazer à população de baixa renda. Isso que nós queremos evitar. Corte metade desses cargos da companheirada, que vai ajudar o país, e vamos fazer um debate sério e fazer um corte linear de despesas nesse país. Não é possível que num orçamento de mais de R$1 trilhão não tenha nada para ser enxugado, nada para ser economizado. Você, que é uma pessoa muito atuante, me cite uma ação deste governo para diminuir desperdício, para diminuir cortes de gasto nesse país. Não teve nada desde que esse presidente, infelizmente, voltou ao poder. É isso que está acontecendo no país. Vamos agora para mais 1 minuto e 30, deputada. Não há desperdício, não há gastança. O que há é a volta da responsabilidade com a população. E não é o acaso que nós, senador, agora no Brasil, estamos vivendo a queda da desigualdade entre os que têm mais e os que têm menos, ainda que sejamos um país muito desigual. Voltamos a investir no Minha Casa Minha Vida, trabalhamos a construção de direitos na educação, voltamos a ter jovens que não estão abandonando as escolas e estamos precisando investir mais em creches deste país. Eu tenho uma receita. A minha receita, se o senhor falou em R$1 trilhão de orçamento, eu quero lhe dizer que nós temos que cortar estes 800 bilhões de privilégios fiscais que foram construídos pela sua vertente, pela supressão da sua linha política, dos setores de extrema-direita que só beneficiam, em geral, o rentismo. Os juros altos, herança também que nós pegamos difícil. Vocês, no seu governo, quebraram até os governos estaduais, na medida que também fizeram operações com a gasolina, com o preço da gasolina que não tinha um lastro, e determinaram questões relacionadas aos precatórios
que também criaram, aí sim a gastança foi o último ano do governo Bolsonaro, com a tentativa desesperada de se eleger, e hoje aqueles que tentaram dar um golpe no presidente Lula, que ameaçaram a vida dele e do vice Geraldo Alckmin, estão tentando, através do Congresso, criar uma outra forma de golpe, que é impedir que ele governe. O presidente, quando busca o Poder Judiciário, o STF, nesse momento, não sobre o IOF. O que isso, senador? Nós poderíamos entrar num acordo, 12 bilhões, emendas parlamentares. Deputada, o sinal da senhora está... A última frase estava um pouquinho difícil de ouvir. O sinal, a internet ao vivo tem desses desafios. Pois bem, eu estou referindo que nós podemos abrir mão das emendas parlamentares para não precisar criar o IOF. Maria do Rosário, deputada federal, Ciro Nogueira, senador também da República. Senhores, muito obrigada pela gentileza, pela conversa. O debate é sempre bom, é sempre importante. Divergir nunca é o problema, né? Fazendo isso na paz, a população agradece. Muito obrigada. Bom sábado, deputada. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. E Pedro Venceslau? Prazer estar com você. Obrigada. Desculpe pelo som. Um abraço. Acontece. Internet tem dessas, deputada. Muito obrigada. Um abraço a todos e todas. Obrigada.